Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje, no nosso vídeo, nós vamos estar trabalhando o nosso livro de história, certo? Hoje a gente vai estar dando início ao nosso capítulo 3, a nossa unidade 3, desculpe, é a nossa unidade 3 já, do nosso livro de história, tá bem? E aí a gente vai estar iniciando ela. Lá na outra unidade, na unidade 2, a gente falou um pouquinho, né, das comunidades tradicionais, falamos das pessoas que trabalham com a terra. Então a gente falou mais sobre o trabalho no campo, da área rural. Agora a gente vai estar dando início nessa unidade 3, falando um pouquinho das áreas urbanas da cidade. Então aqui, olha, o nome do nosso capítulo tá aqui, ó. A construção das cidades. Então, logo na abertura, a gente já pode observar a imagem que é de uma área urbana, de uma cidade, né? Que tem hospital, escolas, ônibus, muitas pessoas passando, lojas. Então, a gente pode observar que já estamos falando de uma área urbanizada, que é a cidade. Nós moramos em uma área urbanizada na cidade, né? Tem muitos prédios, muitas casas, muitas lojas. Então, é diferente um pouco da área rural. Então, hoje a gente vai estar iniciando o nosso capítulo 1 da unidade 3, tá? O nome do nosso capítulo tá aqui, ó, capítulo 1. É Cidade para Todos. Aqui ele já traz pra gente a sua cidade. Aqui já inicia com uma atividade que vocês vão estar construindo a cidade de vocês. Vocês vão lá no material de apoio, lá atrás no livro, e retirar umas figuras que tem lá, que vocês vão colar aqui para construir a cidade de vocês, certo? Então vamos agora aqui para outro lado, tá? Página 69. Acompanhem aí no livro de vocês. A vida na cidade. Então vamos ler lá o que ele vem falar um pouquinho pra gente sobre aqui nesse tópico, a vida na cidade. Na unidade anterior, conhecemos algumas comunidades que dependem da terra para viver e trabalhar. Foi o que eu falei, né? Nós falamos das comunidades tradicionais. Comunidade indígena, comunidade quilombola, as sertanejas, então a gente fala pantaneira, ribeirinha. Então nós falamos de todas essas. E agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a cidade, a área urbana. Ó, nesta unidade abordaremos as comunidades da parte urbana, municípios, ou seja, das cidades. No Brasil, podemos observar no gráfico a seguir, a maioria da população vive na cidade. Então aqui, ó, no gráfico que o livro traz pra gente, a gente pode observar. Aqui é a população rural e aqui é a população urbana, a população que vive na cidade. O maior índice, aqui, ó, vocês podem observar que o maior índice da população é na área urbana. Olha aqui, a área rural é bem menor. Então, a maioria das pessoas moram na área urbana. Então, vamos continuar lá embaixo agora. Os habitantes da cidade também compartilham espaços comuns e realizam várias atividades, como trabalhar, estudar e se divertir. Essas atividades podem ocorrer em lugares com grandes concentrações de pessoas, ou até mesmo em residências. Grande parte das cidades tem algumas características comuns, com uma grande quantidade de pessoas, residências, estabelecimentos comerciais ou de serviços. Cada cidade também tem paisagens históricas, além de outras características que se diferenciam das demais. No Brasil, atualmente, há mais de 5.560 municípios, formados em geral por um centro urbano, quer dizer, então, uma cidade, e uma área rural, um campo. E cada um deles tem características próprias. Então, a gente pode observar que no Brasil tem muitos municípios e tem cidades que têm urbana, mas também tem a área rural, que são aquelas cidades que estão ainda se expandindo, começando a ser mais urbanizadas. Então elas têm
a sua área urbana e também tem a sua área rural. Mas a maioria das pessoas, a gente observou lá no gráfico que moram na área urbana. Agora aqui nós vamos para o nosso próximo tópico, que é as diferentes cidades brasileiras. A gente vai perceber que há diferentes cidades, cada uma tem as suas características. Vamos lá. As cidades são diferentes uma das outras. Em algumas delas, podemos haver grandes quantidades de prédios, lojas, estabelecimentos comerciais, pessoas e veículos. Então, tem cidades grandes, assim, bem grandes, que a maior parte ela é construída por prédios, casas, ela é bem urbanizada. E vamos lá, continuando. Essas características são comuns em grandes cidades. Então, tá aqui, olha, tem até um exemplo aqui ao lado. Bem aqui, tá? Que é a vista aqui, ó. Vista da Avenida Tenente Coronel Duarte, em Curitiba, Mato Grosso. Então, aqui é um exemplo de uma grande cidade. Olha aqui, a gente pode observar, tá? Vamos continuar aqui. Há também cidades pequenas, onde mora uma quantidade menor de pessoas. Assim, a comparação com as cidades grandes, nas pequenas, geralmente há menos prédios e mais construções terrenas, que são as casas. Vamos lá. Como as casas. Muitas vezes nesses locais estão preservadas amplas áreas verdes. Então são aquelas cidades menores, que já não é tão urbanizada, mas é uma cidade urbanizada. Mas ela já não tem tantos prédios presentes. São mais casas, ambientes mais terrenos, casas assim, que não tem muitos andares, como um prédio. Então aqui ele até coloca o exemplo aqui, ó, de uma cidade que é aqui no Pará. Olha aqui, região central da cidade de Tucumã, no Pará. Então a gente pode observar aqui, olha, é uma cidade pequena, realmente não tem muitos prédios, tem mais casas, né? Uma rua aqui. Então a gente pode até observar pela foto mesmo que é uma cidade pequena. Ela está em processo de urbanização. Então a gente já consegue observar que essa já é diferente dessa. Então agora vamos para a terceira, aqui embaixo. Vamos lá. As cidades turísticas podem ser grandes ou pequenas. Nelas, muitas vezes, há circulação de visitantes e há maior número de moradores, principalmente devido a algumas datas comemorativas e festas tradicionais que têm presença de um marco histórico. Aqui, olha, é uma cidade que tem um marco histórico. Olha aqui, a gente pode observar que tem muitos prédios históricos, são prédios antigos, né? A imagem aqui é num carnaval de uma das ruas de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ouro Preto é uma cidade histórica e é uma cidade urbana também. E a gente pode observar que ela atrai muitos turistas por ser uma cidade histórica. Tem muita história, muitos prédios históricos antigos. E aí atrai muitos turistas naquelas épocas de datas comemorativas, como carnaval, datas tradicionais da cidade. Então acaba atraindo muitas pessoas para a visitação. Então aqui a gente pode observar, ó, são 3 cidades brasileiras que têm diferentes características. Certo? Agora nós vamos para o nosso próximo tópico, que será aqui, olha, o vai e vem nas grandes cidades. Vamos lá? Aqui, ó. As grandes cidades muitas vezes recebem pessoas de vários lugares, que são os turistas, né? Que estão indo lá para visitar aquele lugar, conhecer. Das áreas rurais, das vilas ou até mesmo de outras áreas urbanas. Pode ser de outras cidades ou ali pessoas que moram próximos àquela cidade que estão indo lá visitar. Então vamos lá, continuando. Algumas pessoas querem mudar de suas cidades para outras cidades maiores. E há quem deseja sair das cidades grandes para ir para outras cidades menores. Porque às vezes algumas pessoas estão em busca de melhores condições de trabalho, né? Querem uma vida mais próspera. Então acham que aquela cidade que elas moram, por ser pequena,
não vai trazer todas essas oportunidades. E aí preferem se mudar para cidades maiores, cidades grandes, que vai ter uma oportunidade melhor de arranjar um emprego melhor. E também tem pessoas que moram em cidades grandes, mas desejam se mudar para cidades menores, cidades pequenas, às vezes pelo descanso, por ser mais calmo, então tem esse atrativo. Então às vezes tem essa mudança de pessoas que vão para cidade grande ou pessoas da cidade grande que vão para cidades menores. Ó, aqui o livro traz pra gente a imagem, né, de uma cidade grande, uma cidade bem agitada aqui, que pode parecer. É a vista de trânsito de veículos e pedestres durante a noite em Recife, no Pernambuco. Então aqui a gente pode observar, né, olha aqui, ó, muitos prédios, um trânsito intenso aqui, ó, muitos ônibus, muitos pedestres. Então é uma cidade grande. Aqui embaixo agora a gente vai ver, tá? Atualmente, algumas áreas rurais do Brasil também podem fornecer grande variedade de atividades e oportunidades. Além das pequenas propriedades agrícolas, há também grandes fazendas que atraem trabalhadores de diferentes profissões. Essas pessoas passam a viver nas vilas e cidades próximas, o que a faz crescer e diversificar produtos e serviços. Então, como eu falei, tem pessoas às vezes que saem de cidades grandes e vão para cidades menores. Também podem ir em busca de emprego ou em busca de um ambiente mais calmo. E aí, essas pessoas que trabalham nessas áreas rurais geralmente moram em cidades próximas, que são as cidades que estão se desenvolvendo, né? Vilas, que é bem próximo dessa área rural também. E aqui, por último, o nosso último tópico, que vem falar das cidades, né, do passado e do presente. Então aqui, olha, no passado, as cidades brasileiras não eram como são hoje. A gente sabe, né, houve muitas mudanças no decorrer dos anos, tudo mudou e não é mais. A nossa cidade a gente pode observar até por fotos, que ela não é mais a mesma cidade que foi há alguns anos atrás. Então olha lá. Na maioria delas moravam poucas pessoas, pois até o século XIX as atividades econômicas estavam concentradas nas áreas rurais. Então, as principais atividades econômicas que geravam dinheiro e emprego aqui no Brasil eram nas áreas rurais, no campo. O Brasil era essencialmente agrícola. Em diferentes momentos e por diferentes motivos, algumas cidades elas cresceram e se tornaram grandes centros urbanos. Esse processo é chamado de urbanização. Então ele foi crescendo, né? Foi tendo vários serviços, gerando vários empregos diversos, que não eram mais só da área rural. Houve construções de casas, prédios, então a cidade foi se urbanizando e deixando de ser rural, de ser campo. Entre os motivos que contribuíram para o crescimento das cidades está a industrialização, ocorrida principalmente no século XX. Então, teve a chegada da indústria. Então, isso fez com que as cidades se urbanizassem. Com a urbanização, as cidades passaram a oferecer opções de trabalho, bens e serviços. Isso atraiu e continua a atrair muitos habitantes. Então, porque aquela cidade ela cresceu, se urbanizou, a indústria veio, então gerou novos serviços e começou a atrair muitas pessoas. E aí a cidade foi se desenvolvendo cada vez mais. Aqui, olha, tem até a imagem da cidade do Rio de Janeiro. Aqui, olha, é a orla de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. Aqui, olha, como ela era antigamente, né? Não tinha prédios, não tinha casas. E aqui como ela tá atualmente, olha lá. Cheia de prédios, bem urbanizada, né? Casas, empresas. Então, olha, a diferença entre as duas. Quando ela não estava urbanizada e quando ela se urbanizou. Então, a gente pode estar vendo essa diferença, né? Nas duas imagens. Aqui embaixo, tá?
Nem todas as cidades do passado tiveram grandes crescimentos. Algumas cresceram pouco e outras a população até diminuiu. Então, às vezes, teve cidades que eram grandes, né? Cidades, assim, que tinham muitos habitantes. E com o decorrer dos anos, esse número de habitantes foi caindo, foi diminuindo. A população da cidade baiana de Maetinga, por exemplo, diminuiu muito nas primeiras décadas desse século. Então, daqui, olha, o exemplo aqui da cidade de Maetinga, que a população foi diminuindo, foi caindo no decorrer dos séculos. Então, nessa unidade, a gente vem falando um pouquinho disso, do crescimento das cidades, da urbanização, que gera emprego, gera trabalho, urbanizar a cidade, elas vão crescendo cada vez mais. Então, nesse capítulo, a gente vem falando um pouquinho disso. E ele vem trazendo um pouquinho mais de curiosidades. Aqui ele fala que nas cidades, nas grandes cidades, há maior concentração de condomínios, prédios, que são lugares que são mais seguros. E aí as pessoas preferem morar nesses lugares por ter uma melhor segurança, né? E aqui depois já vem as atividades para vocês estarem realizando, tá? Só até aqui. Nós vamos só até a página 75, certo? Então, no nosso livro hoje de História, nós vemos isso. Nós iniciamos a nossa unidade 3, certo? E vemos o nosso primeiro capítulo. Então, crianças, um grande beijo e até o próximo vídeo.